Mas o deserto é uma oportunidade de Deus se revelar a você. E de Deus revelar a você qual é o teu propósito nessa vida, nessa existência e desse lado da eternidade. Aprender que uma coisa é você lutar com a força do seu braço, outra coisa é você confiar que Deus é quem está guiando a sua vida. Confie que a sua parte no deserto é apenas aprender aquilo que Deus está querendo te ensinar. Aqui você vai descobrir que Deus tem propósito para você. Que aqui você vai descobrir que é só o começo de uma nova etapa da sua vida. Então creia que o seu deserto vai passar. Você está sendo provado hoje para colher os frutos amanhã. Então não desanime, pois Deus tem o melhor preparado para você. Sejam todos bem-vindos à nossa conferência Luz e Vida 2019. Que alegria, que prazer, que oportunidade maravilhosa de estarmos mais uma vez com essa conferência nesse ano, mais uma vez com esses programas que vamos ter para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para que seja um momento de edificação, para que seja um momento de oportunidade na presença do Senhor. Quero aqui de todo o coração receber você para esse momento, para esse primeiro dia que nós vamos estar aqui, falando do Senhor, ministrando sobre o seu coração. E que você, onde quer que esteja ouvindo nesse momento o nosso programa, que esteja ouvindo a nossa conferência, esteja com o coração aberto, com o coração receptivo para receber da presença, para receber do Senhor, para receber a sua palavra. Fique conosco, esteja receptivo para receber do Senhor hoje, no nosso primeiro dia, Conferência Luz e Vida 2019. Uma bênção na sua vida. Bom, durante toda a nossa programação, durante alguns dias, nós já estávamos anunciando a nossa conferência, assim como também o nosso tema. E é um tema assim muito especial, porque estamos falando aí já de deserto. O nosso tema esse ano é deserto, lugar de propósito, quebrantamento e crescimento. Deserto, lugar de propósito, quebrantamento e crescimento. A nossa divisa está em Romanos capítulo 8, verso 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, durante o programa de hoje, próximo da sexta e do domingo, nós vamos estar aqui falando desse tema e dividindo o tema durante esses 3 dias. E hoje vai ser deserto, lugar de propósito. Nós vamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas diante do deserto, diante dos desertos que nós enfrentamos. Para começarmos a nossa conferência desse primeiro dia, eu vou convidar aqui um dos nossos irmãos, ou das nossas irmãs da nossa igreja, que também prega, traz a palavra do Senhor aqui nos domingos, também no programa de sexta. E hoje ela está aqui para comigo debatermos um pouco sobre esse tema, deserto, lugar de propósito. Quero convidar a nossa irmã Juliana. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, irmão Maílson. Quero agradecer por estar aqui. Um bom dia todo especial para os nossos queridos ouvintes da rádio Nova Geração FM. Que bom, nossa irmã Juliana. E eu fiquei pensando sobre a palavra propósito. As pessoas falam tanto sobre isso, né? As pessoas, às vezes, vamos dizer, logo no início do ano, as pessoas fazem propósito, fazem planos, né? E é uma palavra muito usada. Mas o que significa de fato propósito? E aí eu fui para o dicionário e eu achei uma definição incrível sobre o que é propósito. Diz assim: propósito é aquilo a quem alguém se propôs. Aquilo que alguém se propôs. Aí quando nós vamos olhar para Deus, nós vemos que Deus de fato é esse alguém que se propôs a colocar um propósito sobre os homens, não é verdade? Deus se propôs, Deus se doou ao homem para dar a ele um propósito de vida. Quando Deus fez o mundo, né, tudo que ele fez, Deus disse que era bom. Quando fez o homem, disse que era muito bom. Então, desde
a criação, desde o início, que Deus, ele já tinha esse propósito na vida do homem, apesar, né, Da falha do homem, né? falha, da sua queda, mas aí ele vem, né, se faz maldição, através, né, se dá através do seu filho Jesus, morre na cruz do Calvário, justamente para que esse propósito fosse cumprido, que é alcançar, né, a todas aquelas pessoas. Ele veio para todos, né? Verdade. Interessante que nós vemos de que Deus fez Adão e Eva para um propósito, para que eles vivessem eternamente ali no jardim, dominando, né, reinando, mas por causa do erro do homem, por causa de Adão e Eva, Deus fez com que outros propósitos fossem colocados, né? A vinda de Jesus Cristo. Aí o tema que a gente está debatendo em questão é justamente sobre isso, né? O deserto, o lugar de propósitos, né? É difícil entender, né? Deserto como propósito. Com certeza. Se a gente for observar, né? Olhar, pensar um pouco o que é deserto, né? O deserto, se a gente for desenhar, imaginar na nossa mente um deserto, né? Um lugar de pouca, onde não existe, né, alimentação, um lugar onde vai encontrar escassez de água, muito um lugar, sol, né? O sol muito quente. Então, um lugar realmente de sofrimento, né? Um lugar onde realmente as pessoas pensam, quando estão no deserto, acredito que quem já esteve em um deserto, acredita que talvez fosse viver ali muito tempo, morreria. É verdade. Não viveria. E aí a gente coloca o que é o deserto espiritual. Porque o debate de hoje está trazendo justamente isso. O que é estar no deserto na vida espiritual? E aí a gente coloca as provações, né, que nós passamos no nosso dia a dia. Quantas pessoas muitas vezes estão passando nesse momento por provações pelo deserto, na sua vida, seja financeira, na sua vida emocional, a sua saúde debilitada, e muitas vezes olha para todos os lados e não encontra nenhuma solução, não encontra nada, não é? E Deus vem e diz, mas o deserto é lugar de propósito. Por quê? Porque quando você está passando pelo deserto, eu estou querendo trabalhar na sua vida. É através do deserto que nós nos voltamos para Deus. Aí o texto complementa, né? Deus, ele quer justamente nos provar para que possa nos aprovar. Exatamente. Para que a gente possa ser aprovado através da nossa fé. E o deserto, ele fortalece a nossa intimidade com Deus, a nossa fé. Porque é no deserto que a gente busca ao Senhor. É no deserto que a gente reconhece a soberania de Deus em nossas vidas. É verdade. Reconhece que não somos nada sem Ele. Né? E passamos então a ter uma visão de que precisamos dele a cada dia para nos sustentar. Aleluia, amém, é verdade. Muito boa a colocação da nossa irmã Juliana sobre isso, né? Lembrar desse propósito de Deus. Eu vejo esse propósito, né? A gente vê isso na Bíblia, desde Abraão, quando Deus disse que ele seria pai de multidões, quando o povo é formado, quando o povo é levado para o Egito, cativeiro, Deus usa Moisés para levar o povo, e Deus faz com que esse povo passe pelo deserto, porque eles tinham que passar pelo deserto, porque o Egito ia com eles, a vida no Egito ia carregando no ser deles, e Deus sabia que eles precisavam ser modificados, serem transformados. Então o deserto foi crucial na vida de Moisés e na vida do povo. Com certeza, Deus tem propósito, tudo que ele faz, Deus é perfeito, e tudo que ele faz é perfeito, e nós não adianta questionar com Deus. Ele quer nos moldar, trabalhar em nossas vidas, é necessário que passamos pelo deserto. Amém, é verdade. Então eu quero agradecer a nossa irmã Juliana pela participação hoje aqui na nossa conferência. De agradecer, né? Agradecer a Deus, né? O irmão Maílson que fez o convite, e dizer assim, que o Senhor esteja fortalecendo cada um nesse momento, né? E que Ele nos abençoe nessa manhã. Amém, muito obrigado, irmã Juliana. E dando continuidade a tudo que nós já falamos aqui, nós vemos, irmãos, e vimos aqui durante alguns domingos, nós estávamos falando sobre Moisés, sobre o chamado dele no deserto. Nós percebemos e vemos de que Deus também trabalhou, Deus também cumpriu um propósito sobre a vida de Moisés. É interessante que nós falamos aqui no nosso bate-papo uma definição sobre propósito. Aquilo a que alguém se propôs. Deus se propôs, desde o nascimento de Moisés, a chamá-lo para uma missão,
a chamá-lo para um propósito. E nós vemos no capítulo 2 de Êxodo, a partir do verso 3, nós vamos ver quanto Deus já começava a trabalhar, o quanto Deus já começava a cumprir o propósito dele na vida de Moisés. Nós vemos ali de que ele passou por um grande livramento. Moisés foi pela sua mãe, na fé da sua mãe, ele foi escondido e depois a mãe dele o lançou nas águas do Nilo. E ali Deus agindo de forma maravilhosa, Deus mostrando, Deus pincelando a história, a vida de Moisés, o livrando da morte, o colocando para viver na casa do rei do Egito. Só que aí nós vemos na história de que Moisés cresceu, Moisés aprendeu que era uma vida no Egito. Só que em um determinado momento, Moisés, pelo seu temperamento, porque nós podemos perceber nos demais capítulos, no decorrer da história, o quanto Moisés era iracundo, o quanto Moisés era um cara muito irado, de um temperamento muito forte. E quando ele vê que alguém estava batendo em um dos seus irmãos hebreus, no verso 11 do capítulo 2, nós vamos ver de que Moisés não se conteve, olhou de um lado para o outro, para certificar-se de que ninguém mais havia ali, e matou o egípcio e enterrou o corpo na areia para esconder. E aí Moisés acaba o quê? Fugindo do Egito. E aí chega, meus amados irmãos, no primeiro momento, no primeiro deserto da vida de Moisés. Moisés agora se encontrava um cara fugitivo, se encontrava fugindo do Egito, um cara que estava no deserto aprisionado pelo seu passado, vivendo agora não mais como um príncipe do Egito, mas vivendo como um pobre que cuidava de ovelhas. Esse foi o primeiro deserto, a primeira lição de Moisés. E o que nós percebemos é de que Deus usou aquele momento de Moisés para ensiná-lo. Moisés passou 40 anos vivendo ali, fugindo com um passado que parecia ser a sua sombra, um homem que não mais acreditava em si mesmo, porque quando Deus vai chamar, ele diz que não é capaz, porque até ele era gago, não era bom de palavras, era um cara que já estava mentalmente destruído, não tinha mais jeito para ele, era o deserto, era aquela vida, e ali ele iria morrer para sempre. Só que aí nós vemos que Deus deixou passar tudo isso para moldar e para chamar Moisés para o grande propósito, para o grande chamado. Interessante que um dos episódios que nós tivemos aqui da série Chamado no Deserto, nós vimos de que Deus queria Moisés daquele jeito. Deus queria Moisés daquela forma, humilhado, prostrado, se sentindo inútil, se sentindo nada, incapacitado, incapaz de assumir uma responsabilidade dessa. Deus queria Moisés vazio, para que pudesse cumprir a sua palavra, para que pudesse cumprir o seu propósito. E aí nós vamos ver durante toda a história o quanto Deus ministrou sobre Moisés, ministrou sobre o povo, o quanto Deus se revelou, o quanto Deus mostrou o que ele queria fazer em meio àquele deserto, o quanto Deus queria fazer no meio daquelas aflições, no meio de tudo que Moisés e o povo passou. Deus queria mostrar e ensinar alguma coisa. Deus tinha um propósito em cada problema, em cada esquina do deserto. Nós vendo esse momento de Moisés, o propósito de Deus desde o seu nascimento, o propósito de Deus desde Adão e Eva, Abraão, Deus chega até aqui no momento de Moisés para nos ensinar hoje na nossa primeira palavra. O que é propósito? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O maior propósito de Deus é para que nós vivamos plenamente para a sua glória. Deus não nos fez para vivermos uma vida avessa do que Ele nos formou para ser. Deus não nos chamou
Deus não nos fez para vivermos destruídos em nossa terra. Deus não nos chamou para viver como homens perversos, maus, como homens destruídos pelos seus próprios pecados. Deus nos chamou e Deus nos fez, Deus nos criou para uma terra que mana leite e mel. Por que deserto? Qual o objetivo do deserto na nossa vida? Quando nós pensamos em deserto, nós logo imaginamos um lugar de isolamento, um lugar de perigo, um lugar onde não se pode morar, um lugar de afastamento. Ninguém quer ir para o deserto, ninguém quer morar no deserto. No deserto não é um lugar agradável de se estar, é terra quente, sol escaldante, à noite um frio muito grande. Mas, queridos, nós precisamos entender hoje, no nosso primeiro dia de conferência, o propósito de Deus no deserto é revelar os propósitos do seu coração nas nossas vidas. Deserto é lugar de ressignificação, é dar um novo significado para a sua vida. Eu creio que você já passou por outros desertos já anteriormente na sua vida. E você já viu quanto você aprendeu com eles? Quanto de significado, de ressignificação você teve em sua vida? O quanto você aprendeu com aquele deserto? Como você pôde ver a vida a partir daquele deserto que você passou? Deserto também é lugar para se encontrar consigo mesmo. Meu amado irmão, no deserto você não vai ter Wi-Fi, você não vai ter celular, você não vai ter televisão. Vai ser um lugar para você se encontrar consigo mesmo. O deserto é como um espelho que você vai olhar para você mesmo, vai se enxergar, vai ver a sua vida, vai ver você mesmo, como você nunca viu. Deserto é lugar de Deus agir, é lugar de Deus trabalhar no nosso pessoal. Amados, no deserto, Deus testa o nosso caráter, nos revela quem somos de verdade. E é assim que Deus quer ver, é assim que Deus quer nos ver, é assim, daquela forma que Deus quer nos tratar. Lembra? Foi com Moisés assim. Deus fez com que ele se enxergasse. Deus faz com que Moisés olhe para si e veja a besteira que ele fez. Deus mostrou a Moisés quem ele era de verdade. Amados, nós vivemos dias de que nós não queremos nos enxergar. Nós somos especialistas em apontar os erros dos outros. Nós temos o prazer e a satisfação carnal de sempre olhar para o erro do outro, mas olhar para si mesmo, olhar para as suas falhas, para os seus defeitos, para as suas mazelas, para as suas dificuldades, para as suas limitações, para quem você é de verdade, nós não gostamos. No deserto, Deus quer testar o seu caráter. Deus quer fazer surgir dependência. Deus quer fazer surgir na sua vida humildade. Ele quer reajustar, reorganizar a sua vida. Esse é o propósito de Deus no deserto. Eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei se você está vivendo no deserto. Eu não sei quantos desertos você já passou. Mas saiba de que Deus sempre tem alguma coisa para extrair desse deserto. Deus tem sempre um objetivo. Deus tem sempre uma razão para suas aflições, para seus espinhos, para suas crises, para as suas dificuldades. Deus tem propósito em tudo. E nós estamos com um texto base dessa conferência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Percebe? O Senhor quer reajustar a nossa vida, o Senhor quer reorganizar a nossa vida.
E Ele vai permitir que você passe por deserto. Ele não é um Deus mau. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz que estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tenha paciência. O deserto é um processo. Nós precisamos entender que o plano de Deus para a nossa vida é um processo. Se hoje você terminou um deserto e já entrou em outro, Deus está trabalhando em tudo isso. Já pensou se nós vivêssemos uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem desertos? Como seríamos? Não precisaríamos de Deus. Seríamos muito arrogantes. Seríamos independentes de qualquer pessoa e do próprio Deus. Mas parece, queridos, que Deus quer nos manter ali, na rédea. Parece que é preciso, às vezes, tombos, ser levado ao deserto, para sairmos de lá, não mais como entramos. Entenda hoje, deserto não é um lugar bom de se estar, mas é um lugar bom de Deus trabalhar na sua vida. Vamos clamar ao Senhor: Senhor, está difícil estar aqui, mas se o Senhor me quer aqui, me faça entender o que Tu queres fazer, o que Tu queres realizar na minha vida. Esteja pronto para aprender, esteja pronto para ser reajustado. Deus fez tudo isso na vida de Moisés, e nós vamos ver durante os outros dias da nossa conferência. Deus quis fazer tudo isso em Moisés. Deus revelou o propósito, Deus cumpriu, Deus falou, Deus realizou na vida de Moisés e na vida do povo. Ele cumpriu o seu propósito, mas foi preciso o deserto. É difícil entender o deserto. E principalmente entender que nesse lugar tem um propósito. E um propósito de Deus. É difícil entender que Deus tem sempre algo a falar e a realizar na nossa vida, no momento da dor, da aflição, da escassez. É difícil entender. Mas deserto é um lugar onde nós encontramos Deus e nos relacionamos com Ele, ou não. Mas se nós de fato nos relacionarmos com Deus, e pela fé que nós podemos ter nele, nós vamos entender que realmente tudo Ele faz com propósito. Tudo Ele faz com propósito. Creia hoje, pelo Espírito Santo, que Deus está usando hoje o que você passa para cumprir um propósito na sua história. Eu sei, eu tenho, eu faço, eu realizo, eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Deus. A palavra de Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. É aqui no deserto que você vai orar, que você vai se render na minha presença, porque eu sou Deus que faço, que realizo, que cumpro. Deixa Deus fazer, meu filho. Deixa Deus fazer. O teu deserto, as tuas limitações, quem você é,
de fato, tudo isso, mas Deus é maior. Deus é maior do que qualquer deserto que você passe nessa terra. Oh, meu deserto não é maior que o meu Deus, que o meu Deus. Oh, Ele tudo vai fazer, Ele tudo vai transformar em manancial, em manancial. Ele sabe o que é melhor para você. Você pode fazer planos, você pode achar o que é, o que você quer, o que você acha, mas se você decidir se entregar ao Senhor hoje, você vai começar a entender Deus agindo na sua vida e mostrando: filho, eu tenho isso para você, isso é o melhor para você. Isso é o melhor para você. Deixa Deus mostrar. O deserto é lugar difícil de viver, mas é o lugar de Deus falar, é o lugar de Deus se revelar e de mostrar os propósitos que Ele tem para a sua vida. A palavra diz: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, é fiel para cumprir. Ele vai cumprir até o fim. Suas promessas, sua palavra sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Descanse em Deus, porque Ele tem propósito. Caminha comigo, persevera comigo. Segura na minha mão, deixa eu realizar. Dependa de mim, confia em mim, confia em mim. Deixa eu fazer, porque lá na frente, você vai estar na terra que mana leite e mel. Hoje, tempo que se chama hoje, eu vou te ensinar, filho. Eu vou te conduzir, filho. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Foi maravilhoso, não foi? Na sua vida, nesse primeiro dia da nossa conferência. Nós queremos agradecer a você que acompanhou até agora, que foi muito edificado por hoje. Nós queremos agradecer de todo o nosso coração a cada irmão, a nossa irmã Juliana, que participou da nossa conferência, a todos os irmãos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu tenho um convite aqui para fazer. Nesse momento já está disponível no nosso YouTube a conferência de hoje. É isso mesmo, você pode ir lá, rever, ouvir tudo, ou enviar para outras pessoas, para que outros irmãos sejam alcançados pelo nosso primeiro dia da nossa conferência. E o meu outro convite para você é que sexta-feira, agora, próxima sexta, a partir das 10 horas da noite, na Grande Rio FM, estaremos com o nosso segundo dia de conferência. Nós vamos estar com Deserto, Lugar de Quebrantamento. E vai ser uma bênção, tenho certeza. Eu quero convidar você para ouvir sexta-feira, a partir das 10 da noite, na Grande Rio, no segundo dia da nossa conferência Luz e Vida 2019. Deserto, lugar de propósito, quebrantamento e crescimento. E no domingo nós vamos estar aqui com o nosso terceiro e último dia. Muito obrigado, Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.